Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre as escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Nós podemos escolher dois caminhos, é o caminho do bem e o caminho do mal, ou seja, ou estamos na luz ou estamos na escuridão. É claro que ficar no meio termo não é aceitável para aquele que é cristão, para aquele que serve ao Senhor. Quem fica no meio termo, no meio do caminho, em cima do muro, indeciso, está do lado do pecado, do lado da escuridão. E por isso nós que somos cristãos, geralmente passamos por essas situações. Ficamos às vezes em cima do muro e precisamos de tomar atitudes para exatamente escolhermos o lado certo, de vivermos aquilo que Deus espera de cada um de nós. A nossa leitura de hoje nos traz até uma frase muito interessante sobre isso. Diz o seguinte: com o coração dividido, deve-se agora receber castigo. Ou seja, aquelas pessoas que decidiram ficar no meio termo, em cima do muro, servindo a Deus e servindo ao pecado, elas irão receber o castigo. Não há meio termo para isso. Ou você está na luz ou não está na luz. É claro que se você está na escuridão, você pode ficar em cima do muro, porém, receberá um castigo em relação a isso. Situações nas quais as pessoas ficam em cima do muro são várias. Muitas vezes, vou dar exemplos para que possamos compreender melhor. Um exemplo é principalmente com ações que acontecem dentro da nossa família e dentro da nossa casa. Às vezes nós preferimos favorecer as pessoas que estão dentro da nossa casa com alguma situação ou alguma coisa e abrimos mão às vezes de dar privilégios a quem realmente merece aquilo que está sendo ofertado. Um exemplo às vezes é uma vaga de emprego. Às vezes na empresa que você está trabalhando aparece uma vaga de emprego e quando a oportunidade de haver a concorrência dessa vaga e há um processo seletivo, e se você tem a capacidade de ajudar alguém da sua família a entrar nessa vaga que está sendo oferecida, às vezes você irá fazer isso. E isso não quer dizer que é uma atitude ruim. É uma atitude boa sim ajudar o seu familiar. Porém, quando isso acontece de forma a você favorecer o seu familiar, isso já não é uma coisa agradável para Deus. É sinal que você está em cima do muro, não está fazendo o que é correto. Porque se há um processo seletivo, a pessoa que deve assumir essa vaga de emprego é exatamente aquele que tirar a melhor nota ou tiver os melhores resultados na sua entrevista. Porém, quando a gente arma alguma forma para poder favorecer um familiar nosso, ou alguma pessoa que a gente gosta, que faz parte do nosso ciclo de amizades, isso é sinal de que você está descumprindo os mandamentos de Deus, ou seja, não está amando ao próximo como a ti mesmo. Se você realmente amasse o seu irmão, você daria a todos a mesma oportunidade, independente se é um amigo seu, se é da tua família ou se é uma pessoa estranha. Todos devem ser olhados de forma igual. E quando nós fazemos isso, estamos em cima do muro. Agimos sim de forma a ajudar o próximo, porém de forma errada. E isso não é correto. A palavra diz: com o coração dividido, deve agora receber castigo. Então você estará em cima do muro, estará assumindo uma atitude que não pertence aos mandamentos de Deus. Estará descumprindo os dois mandamentos de Deus. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente estará respeitando o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Pense muito bem, essa outra pessoa que às vezes deveria merecer a vaga, está a perdendo porque você está tirando dela a oportunidade que era dela. Se a pessoa que tirou a melhor nota, essa vaga pertence a ela. Jamais devemos retirar o direito que pertence a uma pessoa e dar a outra. Isso é incorreto e é errado e é um descumprimento dos mandamentos de Deus. A nossa leitura de hoje mostra que havia uma cidade
praticamente estava Israel, né, que vivia as leis do Senhor, vivia as coisas de Deus, porém começou a cometer pecados, começou a fazer coisas como acabei de citar, a ter idolatrias em outros deuses, a fazer pecados diante daquilo que Deus os convidava a viver. E com isso, Deus disse a eles, em função de não estarem vivendo aquilo que Deus os convidava a viver. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. E aqui continuando diz, o Senhor mesmo derrubará seus altares e destruirá os seus simulacros, ou seja, o castigo de Deus agiria sobre aquela comunidade exatamente porque não cumpriram aquilo que Deus esperava de cada um deles. E às vezes a gente fazendo uma atitude dessa, de favorecer alguém que não merece aquela vaga, poderá destruir às vezes até mesmo a empresa na qual você trabalha, porque você estará colocando ali dentro, às vezes, uma pessoa que não tem a mesma responsabilidade, as mesmas qualidades daquela pessoa que realmente merece aquela vaga. Um exemplo, às vezes a vaga é para alguém que é bom em cálculos, para fazer números, trabalhar com números. E a pessoa que você decide favorecer tem extrema dificuldade em trabalhar com números. E isso pode trazer um grande transtorno para a empresa e até mesmo trazer a falência por causa de um erro, às vezes simples para nós, mas que para a empresa é extremamente gravíssimo. Então, por isso, nós temos que dar créditos exatamente às pessoas que merecem os seus créditos. Deus, como nós sabemos muito bem, dará salvação exatamente às pessoas que têm crédito com Ele. Ele não irá favorecer ninguém. Se a pessoa foi santo durante toda a sua vida, mas chegou no fim da carreira, cometeu pecados, irá receber o castigo. E o castigo nós sabemos bem que ser arrancado e jogado ao fogo do inferno. Não terá oportunidade de viver no reino dos céus e viver a vida eterna que todos nós e tantos de nós desejamos e esperamos. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial de hoje nos traz o seguinte refrão: buscai constantemente a face do Senhor. Gostaria de citar um episódio que aconteceu recentemente que mostra muito bem como é a face de Deus. Recentemente, para quem acompanhou nas mídias sociais também, nós notamos que houve uma pessoa que cometeu uma certa discriminação contra um funcionário de uma empresa. Esse funcionário tinha praticamente opções sexuais diferentes daquelas que nós conhecemos e que Deus nos convida a viver, que é a naturalidade entre o homem e a mulher. As opções dessa pessoa eram diferentes, porém, uma pessoa não aceitava isso e usava do nome de Deus para poder agredir essa pessoa. Agredia com palavrões, até mesmo violência física contra esse ser humano, essa pessoa que é um filho de Deus. Por aí nós podemos pegar e compreender o que é a face do Senhor. Deus nos enviou Jesus Cristo para nos ensinar como deveríamos nos comportar diante das suas leis, diante daquilo que nós esperávamos para ter essa comunicação com Deus e alcançar o reino dos céus. Então, para nós que desejamos servir a uma filosofia que Cristo nos ensinou, nós temos que primeiramente compreender quais são as leis de Deus. A primeira lei que nós sabemos muito bem é amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós já sabemos o que é amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda lei é uma obrigação nossa respeitar, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus não disse amar ao próximo como a ti mesmo, menos as pessoas que têm opções sexuais diferentes. Deus não disse isso. Deus disse amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos ter discriminação nenhuma com ninguém. O nosso amor, ele está acondicionado a todas as pessoas
e a todos os seres humanos. Seja ele uma pessoa com a doença, seja uma síndrome de Down, seja um câncer, seja uma AIDS, seja uma pessoa que faz uma escolha de viver um pecado da prostituição, do vício, da ganância, do roubo, qualquer ser humano. Nós temos a responsabilidade em cima dos mandamentos e das leis que Cristo nos trouxe de respeitar o ser humano. Então, esse comportamento que a mulher teve com essa pessoa que tinha uma opção sexual diferente da dela é um comportamento pecaminoso. Então, todos nós temos que compreender isso, colocar no nosso coração que jamais devemos desrespeitar nenhum ser humano, independente da escolha que ele faz. Se a pessoa decidiu fazer uma escolha diferente daquilo que Deus nos convida a viver, nós temos que respeitar isso, mesmo que seja uma opção para viver o pecado. Isso porque ele é livre para fazer as suas próprias escolhas. Quando nós amamos alguém, nós temos que compreender que amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. É claro que impondo nossas regras. Isso acontece, nós podemos ver muito bem no casamento. Um casamento, ele acontece dessa forma. Nós damos ao nosso parceiro o direito de ser ele mesmo, porém, colocamos regras em cima disso. Para que a pessoa mantenha-se em nossas vidas junto conosco, elas têm que respeitar as regras de amar, respeitar e ser fiel. Quando nós cumprimos isso, nós estamos obedecendo às leis de Deus. Porque Deus age conosco exatamente dessa forma. Deus nos ama incondicionalmente, porém, nos dá regras para viver. Se nós obedecemos às regras que Ele nos impõe, nós estamos do lado dele, nós iremos viver junto com Ele, teremos a presença dele e do Espírito Santo. Mas, se não respeitamos as leis, não estaremos do lado de Deus e Deus se afastará de nós. Basicamente, nem é Deus que irá se afastar de nós. Naturalmente, é nós que iremos nos afastar de Deus pela desobediência. E isso acontece da mesma forma nos relacionamentos. Quando nós estamos com alguém e decidimos oferecer a essa pessoa o respeito às regras que elas nos impõem, se não respeitamos, nós naturalmente estamos nos afastando dessa pessoa, porque não há amor se não há respeito às regras que são impostas na vida da pessoa. As regras de um relacionamento é amar, respeitar e ser fiel. Então compreenda que todas as vezes que você descumpre qualquer uma dessas 3 regras no seu casamento, no seu relacionamento, é sinal de que você não tem respeito com a pessoa na qual você escolheu para viver na sua vida. Então, cumpra essas leis para você compreender qual é a face de Deus. A face de Deus basicamente é o amor, o respeito, a fidelidade, o compromisso, a fé, entre tantos outros sentimentos e compromissos que nós temos com Deus. As leis estão aí para nós obedecermos elas e assim compreender qual é a face de Deus. Se você obedece a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, é muito fácil compreender qual é a face de Deus. Não precisamos de ficar imaginando um velho barbudo, não é nada disso. A face de Deus são os comportamentos que a pessoa tem diante dos mandamentos de Deus. Se o seu comportamento obedece às leis do Senhor, as pessoas irão ver a face de Deus em você. No mais, essa é a nossa reflexão do Salmo responsorial de hoje. Vamos ouvir uma reflexão do Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar as escolhas que Cristo fez para poder dar continuidade na evangelização da sua palavra. Sabemos muito bem que Cristo já conhecia muito bem a trajetória que teria que percorrer para se cumprir aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Deus enviou o seu próprio Filho para que ensinasse a sua palavra, levasse as pessoas a sua doutrina e dessa forma as pessoas pudessem compreender qual o processo, o procedimento, os caminhos e os passos para poder ter uma comunicação com Deus.
E nós sabemos hoje que a nossa comunicação com Deus é através da oração, do respeito aos mandamentos, de ter fé e de respeitar os mandamentos de Deus, tendo assim a visita do Espírito Santo dentro de nós para termos essa conversa com Deus, essa comunicação e compreender também que devemos fortalecer o nosso espírito mais do que a nossa carne. A nossa carne é tendenciosa ao pecado e o nosso espírito é tendencioso às coisas de Deus. Então é fundamental compreendermos isso para podermos caminhar dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, compreendendo isso, nós temos que entender que Cristo precisava de escolher algumas pessoas para poder dar continuidade nesse processo de evangelização, porque ele iria morrer para que esse processo pudesse acontecer. Era necessário que ele perdesse a sua vida para que houvesse o holocausto. O holocausto era o processo que Deus precisava para poder dar ao homem essa comunicação com ele. Então, foi uma troca de favor. Deus precisava de um homem puro, sem pecados, que o seu sangue fosse derramado para que essa troca fosse feita para ter uma comunicação com todos. E assim, cada um pessoalmente poderia conversar com Deus, pedir o seu perdão, mostrar a Deus as suas dificuldades e, particularmente, buscar a sua salvação, mas sabemos muito bem que uma salvação não é assim particular, algo pessoal, porque nós temos que pensar no coletivo. Mas quando cada um de nós temos a busca pessoal nossa com Deus, é mais fácil encontrar a salvação, porque nós temos que compreender que cada um tem as suas escolhas. Tem pessoas que farão escolhas diferentes das nossas. E às vezes pessoas que estão junto conosco, pessoas que nós gostamos, que nós queremos o bem. Porém, nem sempre as pessoas que nós gostamos, que queremos o bem, irão querer andar nos caminhos de Deus. Então Deus precisava de algumas pessoas, praticamente Jesus, precisava de algumas pessoas para poder dar continuidade nessa palavra de Deus. E ele decidiu escolher 12. Foram 12 apóstolos que ele escolheu para poder ensinar a sua palavra. E a sua palavra era a palavra de Deus. O que ele dizia era o que Deus dizia a ele para transmitir aos seus discípulos e assim eles poderem dar continuidade após a sua morte na evangelização da sua palavra. E foi exatamente o que aconteceu. Cristo escolheu 12. Nós podemos perceber muito bem que não foi uma escolha voltada somente a homens que tinham a palavra de Deus, a homens que eram profetas, mas sim pessoas diversificadas, cada um do seu meio e trabalhavam de formas diferentes. Um era pescador, outro era cobrador de impostos e assim por diante. Cada pessoa tinha uma visão e um compromisso diferente com a sua vida. Porém, Jesus percebeu nesses homens uma grande capacidade para poder evangelizar a palavra, para poder assumir para eles esse ensinamento e poder repassar para frente de acordo, de forma que pudesse levar a todas as nações. Tanto que hoje no Brasil nós temos informações sobre o Cristo que morreu na cruz e foi ressuscitado. Isso foi graças a esses discípulos e que deram continuidade no desenvolvimento da palavra, que fizeram os evangelhos que nós conhecemos. Se não fosse por eles, seria mais difícil essa palavra ter chegado a nós. Talvez Cristo viesse e a palavra não tivesse dado continuidade, porque não haveriam manuscritos para que pudéssemos saber quem foi Cristo. E eles foram de grande importância. Cristo e Deus Pai e o Espírito Santo agiram de forma que isso pudesse acontecer e assim nós tivéssemos hoje esse conhecimento para alcançarmos a nossa salvação. Agora nós temos que tirar essa preguiça de dentro de nós e buscar o conhecimento, porque muitos de nós às vezes não temos o conhecimento correto sobre como encontrar a salvação, como ir
de encontro à nossa salvação. Às vezes fazemos coisas que simplesmente as pessoas nos disseram, sendo que na verdade devíamos ler a Bíblia para entendermos como fazer para alcançarmos a nossa salvação. Ontem mesmo citei como exemplo a idolatria. Muitas pessoas prestam e rendem adoração às vezes a estátuas porque ouviram seus pais, seus avós, seus tataravós dizerem que aquela era a forma correta. Porém, às vezes esquecem de ler a fonte onde isso está escrito, onde está dito que devemos fazer adoração à estátua. E se nós pegamos a palavra de Cristo, a palavra de Deus, dos profetas, nós vamos perceber que isso é errado, isso é pecado. Mas nós podemos muito bem sim ter uma estátua em nossa casa, ter uma foto, para lembrar-nos que é possível sim ser imitador de Cristo, que é possível sim ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, mas não para render adoração. Adoração é somente a Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós precisamos parar de ter preguiça de ler, de buscar o conhecimento, de compreender qual a verdade, o que devemos fazer, quais os processos devem ser tomados para isso. A qualquer momento desejo fazer um vídeo exatamente sobre isso, para falar sobre questões às vezes até delicadas da nossa igreja, que as pessoas às vezes fazem errado e não sabem que estão fazendo errado. Entre elas é a que eu acabei de citar, às vezes adoração a imagens, que não é correto, é pecado e não devemos fazer isso. Santos são pessoas que foram imitadoras de Cristo. Mas a escolha de Jesus, voltando ao contexto da nossa leitura, foram de 12 homens capacitados dentro do Espírito Santo. Jesus ensinou eles tiveram suas dificuldades sim, como cada um de nós temos. Quando nós decidimos assumir o cristianismo para a nossa vida, nós encontraremos as barreiras, as dificuldades, e tenha certeza que os discípulos tiveram a mesma dificuldade. É muito difícil às vezes abrir mão de certas coisas que nós temos na nossa vida, principalmente relacionadas ao pecado. Às vezes a pessoa está tão habituada a um vício na sua vida, como um vício alcoólico, um vício de cigarro, de droga, então ele não consegue abrir mão daquilo, é muito difícil abrir mão. Mas é uma luta que nós temos que ter constantemente, dia após dia, passo a passo, para podermos alcançar a nossa salvação. É claro que a nossa palavra é bem clara em relação a isso. Ninguém é obrigado a encontrar a salvação. Se a pessoa quiser perder a vida antes da hora, ele é livre para isso. Todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Porém, Deus deseja de todo o seu coração que todas as ovelhas sejam rebanhadas por Jesus Cristo. E quando nós decidimos colocar Jesus como nosso pastor que nos guia, nós iremos abandonar tudo que irá nos fazer ir para a perdição e para o pecado. No mais, vamos ouvir agora os comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem. Hoje nós temos aqui a Doreci Nascimento, que nos mandou: agradeço a Deus por minha cabeça hoje ter estado no lugar. Tem dia que tomo remédio para dormir durante o dia. Há muitos anos essa depressão me maltrata e para labirintite está me atacando muito. Chego a desmaiar. Desde que Pedro morreu, que não peguei na direção do carro e dirigi até caminhão. É horrível o mundo ficar girando, não tenho equilíbrio de ficar em pé. De todo coração, o meu primeiro amor é Deus, que seja na tristeza e na dor. Depois vem meu marido e meus filhos, minha mãe e meu pai. Se eu amasse meu pai e minha mãe, estou mentindo. Senão eu não teria deixado eles para viver com um homem. Mas amo a sua pessoa, mas todos abaixo do meu Deus. Quem desatenção nos braços do Senhor, certamente recuperará as forças para enfrentar o amanhã, com esperança e alegria.
Boa noite, missionário Wagner e todos os amigos deste canal de orações. Um abraço para todos. Doreci Nascimento, o amor à família, ele é essencial. A gente deve um respeito aos nossos pais, é claro, isso é fundamental, é indiscutível, porque quando nós desobedecemos aqueles que nos criaram, que tentam constituir essa sagrada família, é sinal que nós acabaremos desobedecendo a Deus. É claro que isso não é base fundamental para isso, não é algo que a gente pode afirmar, mas a gente tem que fazer o possível para obedecer os nossos pais, principalmente por pertencer às leis de Moisés. Deus disse, Jesus nos disse, né, que não veio para mudar uma única vírgula das leis. Então a lei de Moisés diz que devemos honrar pai e mãe. É claro que a gente às vezes comete erros contra eles, a gente faz coisas que desagradam eles, mas nós temos que ter a consciência de que erramos primeiramente, compreender que erramos, admitir os nossos erros e, se possível, mesmo que isso demore um certo tempo, pedir desculpas aos nossos pais por ter desagradado eles. Isso é prova de que houve o arrependimento em nossos corações. E com toda certeza, mesmo que a gente tenha cometido dos piores pecados que sejam em nossas vidas, quando a gente chega para os nossos pais e nos justificamos a eles pelos motivos nos quais nós cometemos os nossos erros contra eles, eles ficarão agradados e satisfeitos pelo reconhecimento em nosso coração. Eles compreenderão que haverá ali maturidade da nossa parte, que estamos crescendo e que estamos nos tornando pessoas melhores. E é isso que os nossos pais esperam de cada um de nós. Sobre a sua família aqui, vejo que você fala sobre o seu marido. É claro que a gente sabe da triste dor de você ter perdido ele, mas o nosso casamento a gente assume um compromisso até que a morte os separe, e a partir do momento em que você perdeu o seu marido, a gente sabe que é uma nova trajetória que você vai ter que seguir. Você está liberta do sofrimento, deve começar a assumir atitudes para a sua vida de forma a viver a paz interior e, de certa forma, se desapegar do sofrimento. Não podemos ficar presos a essa tristeza e ao sofrimento para o resto de nossas vidas, mas buscar, às vezes até mesmo em um novo relacionamento, a paz interior. Nós recebemos aqui também comentário da Márcia Souza, que nos mandou: boa noite, missionário Wagner. Filho de Deus, amai os irmãos como nós mesmos. O Senhor falou tudo no meu comentário. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja, Márcia Souza, que a paz esteja contigo, minha irmã. A Adélia Santos nos mandou: agradeço o Senhor pela sua presença em minha vida. Perdoa meus pecados. Amém. Mandou também aqui: bom dia, missionário. Obrigada por seus ensinamentos. Me ajuda muito. Que Deus te abençoe. Peço oração pelo meu filho Laércio, meu irmão Ota. Liberta, Senhor Jesus, os viciados do mundo inteiro. Amém, Senhor. Que assim seja, que todos nós, cada um que esteja me ouvindo agora, possa colocar nas tuas orações o filho da Adélia, o Laércio, e o seu irmão Ota. Que Deus olhe por cada um deles, pelas suas necessidades, e que olhe também por essa pessoa amada de Deus, a Adélia. A Odete Sobral nos mandou aqui: bom dia, missionário. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sempre tive dúvidas em relação às imagens. Tenho várias em meu altarzinho. Obrigado pela explicação de hoje. Com certeza ficou muito claro em minha cabeça esta questão. Amém. Não é errado você ter as imagens no seu altar. É sinal que você tem como referência aqueles santos e você vai buscar ser uma imitadora da mesma forma que eles foram, que buscaram ser imitadores de Cristo e alcançando assim o Espírito Santo na sua vida. A gente tem que ter essa preocupação em respeitar os mandamentos de Deus e receber o Espírito Santo. Tente fazer esse processo para que você seja o mais próximo possível daquele santo e de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave fundamental. É Ele que você tem que ter como referência.
mas prova que os santos também conseguiram, que eles são também referências para você. A Cláudia Barbosa nos mandou bom dia. Muito bom dia, Cláudia. A Milena também nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner, tudo bem? Que Deus abençoe e te dê sabedoria para continuar fazendo essas belas reflexões. E eu, José Antelmo, peço oração por todos os inscritos no canal e nos ilumine. Muito obrigado a Astéria Maria e ao José Antelmo. Vocês são pessoas incríveis e maravilhosas. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.